Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem. Claro que hoje é um episódio muito especial, o episódio número 30, e em comemoração aqui, ó, a gente não pode esquecer, ó, já vou deixar gravadinho aqui. Chegando com novidade. Que chegou com novidade, ó, a gente vai estar distribuindo. Pra quem tá em casa só escutando... Cara, já botando que eu já ia fisgar aqui. Quem tá em casa aí não tá podendo ver, depois confere, a gente vai postar no Instagram. A gente fez o cordãozinho aqui do Se os Tijolos Falassem, então a gente vai estar distribuindo, são apenas 150 unidades. Então, pra quem quiser só dar um alô e tal, pode pegar com a gente, mas tem que usar, né, Bruno? Exatamente, a condição pra você ganhar um é usar, divulgar e seguir. Ela não é? Ficar desfilando no hospital vai estar muito bem vestido, dupla face, né? elegante. Dupla face. Mas é isso aí. Com Bom, a gente vai conversar? primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário vocês estão nos ouvindo, o que você está fazendo nesse momento, mas eu sim, independente do que estiver fazendo, preste muita atenção. Como o Pedrão falou aqui, estamos no episódio número 30 e não podia ser diferente. Temos aqui um excelentíssimo convidado, temos muita honra de receber aqui. E o convidado de hoje, ele formou ali na Faculdade de Medicina da USP, fez pediatria por lá e alongou a sua carreira aí indo para os Estados Unidos para se especializar em oncologia. E a gente vai entender de perto até como é que foi toda essa trajetória. É professor titular lá da USP e estamos aqui recebendo o Dr. Vicente Oddone Filho. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nosso prazer. Disponibilizar aí um pouquinho do seu tempo precioso para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser incrível aí, Dr. Vicente. Bom, professor, a gente costuma começar o episódio contando um pouquinho como é que foi carreira médica, assim, o senhor entrou logo na faculdade, sempre soube que queria ser médico, como é que foi esse primeiro contato com a faculdade? Teve duas coisas assim, bom, eu gosto da medicina, né? Na verdade eu gosto muito da arte médica, o exercício da medicina profissional eu tenho uma série de queixas acumuladas ao longo do tempo. Eu faço 50 anos de formado esse ano, então é bastante tempo. Caramba. É bem mais que vocês têm de vida, né? Mas tem duas coisas que minha mãe queria que eu fosse desde pequenininho. Uma era palmeirense, fácil, e a outra era médico. Então eu não tinha muita escapatória. Felizmente eu gostei da medicina, mas senão eu teria acabado sendo médico de uma maneira um pouco forçada. Minha mãe, eu tinha alguns primos músicos importantes na época da Bossa Nova, etc. Eu gostava um pouco de música. Minha mãe não queria que eu fizesse nada de música, porque com medo de que eu virasse músico. Acho que ela não estava muito errada, não, se ela tivesse deixado isso. Mas, enfim, então a gente direcionou isso daqui. Eu fiz uma carreira, uma entrada na faculdade muito rápida. Entrei com 17 anos, fiz cursinho junto com o terceiro ano do colegial, como era naquela época, né? Entramos na USP. Eu entrei na USP na época que começou o curso experimental de medicina, que foi uma experiência muito interessante. E muito interessante, durou pouco tempo, é uma forma nova de ensino, hoje tem muito a ver com o PBL, que hoje a gente tem, mas naquela época era uma coisa bem nova. E no final, eu acabei fazendo o curso tradicional, porque poucas pessoas optaram pelo curso experimental. Eu fui uma dos que optou, mas como foram muito poucas, eles acabaram dividindo por classificação, etc. Eu acabei ficando dentro do curso tradicional e não me arrependo, porque o curso experimental teve problemas na sua evolução. Eu flertei com tudo durante a faculdade, para escolher as áreas. Flertei com psiquiatria, flertei com tudo. Tinha um professor de psiquiatria, nossa psiquiatria na USP era uma psiquiatria muito tradicional. Ele tinha um texto desse tamanho, um texto branco enorme que eu li inteirinho. E era uma coisa tão tradicional, eu me lembro que em 2 linhas ele destruía com a psicanálise. Por exemplo, a psicanálise desenvolvida por Freud, etc. Na prática não se mostrou de valor. Pum, e acabou com... Tema polêmico também hoje em dia, né? Que era a visão que a faculdade tinha naquela época. Achava que para ser psiquiatra precisava ser psicólogo, então eu entrei numa faculdade de psicologia, fiquei 6 meses, foi muito bom, porque eu vi que não era para mim. E eu queria fazer uma coisa que tivesse muito campo de investigação. Eu fui para neuro, ia fazer neuro, fiz meus optativos em neuro, tudo, e eu mudei para pediatria, e já com a ideia de fazer câncer pediátrico
no último dia de fazer a escolha da prova. Na hora de marcar o X. Na hora de marcar o X. Tava o neuro ali. Eu já pensava, puxa, eu vou fazer sistema nervoso central e fazer só câncer de sistema nervoso central. Hoje em dia é viável você fazer isso. Naquela época não era viável, a oncologia era uma outra era. Então eu já comecei para fazer oncologia. Oncologia que é fascinante, né? É excitante, fascinante, é uma coisa que estimula muito a gente. Aqui no Brasil você não tinha, estava começando a oncologia pediátrica aqui com o Dr. Alois Bianchi, no Hospital Secamago, Alois Bianchi foi falecido, tudo, e tinha os Estados Unidos com opção, e aí eu tinha 2 lugares que eu prestei os exames, como eu queria fazer isso, eu prestei os exames necessários para isso muito antes. Na época de estudante, já quintoanista, eu fiz... Tinha os steps para poder ir para os Estados Unidos? Isso. Era diferente, naquela época chamava-se ECFMG, Educational Council for Foreign Medical Graduates. E eu fiz as provas no 5º ano, fiquei preparado para ir. E depois prestei os locais. Tinha aqui no Brasil para prestar ou tinha que todas as etapas prestava aqui. Prestava aqui. Prestava aqui. Não precisava viajar, né? Não precisava viajar. Para ir para o hospital, eu precisaria fazer as entrevistas lá. Mas o nosso chefe de leucemia era um brasileiro, chamado Holmes João Aminhaur. Um cara fantástico, São Paulino. Já tem aqui, o Corinthians ganhou de São Paulo aí esses dias, né? E ele me fez a entrevista aqui no Brasil, então eu nem precisei ir para lá, né? Porque o dinheiro era bem curto, eram outros tempos, né? Tudo era muito caro, o contato era muito caro, essa coisa toda. E eu entrei, eu fui aceito no Memorial e no St. Jude. Com a graça de Deus, eu escolhi o St. Jude, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e foi um tempo maravilhoso. O St. Jude é um hospital muito especial. Eu peguei o St. Jude numa época em que ele era grandioso para os padrões brasileiros. Hoje em dia ele é uma coisa... O St. Jude é um hospital só de câncer infantil. O complexo do St. Jude, por si só, é maior do que o Hospital das Clínicas, para vocês terem uma ideia. Em termos de área é um negócio absolutamente incrível, não tem paralelo nos Estados Unidos, né? Tem uma arrecadação de dinheiro, além dos fundos governamentais, eles têm uma arrecadação incrível. Onde que fica? Fica em Memphis, no Tennessee. A cidade de Elvis Presley, por sinal, eu cheguei lá, eu comecei em 1977, eu cheguei no dia que Elvis Presley morreu, agosto. Né? Nossa Senhora, devia estar uma tristeza a cidade. Comoção, né? A cidade. Nossa, eu nunca tinha andado de avião. Foi a primeira vez que eu fui de avião, e você ia chegando no aeroporto, você via uma fila de carros do alto, assim, que era o enterro dele. Era um negócio impressionante. Lotado, imagina. Lotada a cidade. Eu não tinha marcado hotel. Aquela inexperiência danada. Chega no aeroporto, suava frio, porque você não achava um lugar para ficar, né? O hospital já tinha reservado um lugar para eu ficar, tudo, mas eu não sabia. A gente não tinha contato, falava... Internet, né? Tinha quantos anos na época ali? Eu fui para lá em 1977, eu tinha 27 anos, eu sou de 50. Então, eu fui com 27 anos para lá, fiquei até 80. Eu voltei várias vezes, espaços menores, mas foi um tempo maravilhoso, uma formação incrível. Atualização, você se atualiza, hoje em dia é muito fácil, você prescinde de congressos, congresso é muito gostoso para você viajar, mas do ponto de vista científico mesmo, você não precisa do congresso, você faz pela internet, não tem necessidade, não tem necessidade, mas naquela época a coisa era diferente, né? E você se atualiza com o tempo, mas lá te deu as bases da formação, foi incrível. Doutor, deixa eu só perguntar uma coisa assim, mas da onde veio esse fascínio assim pela oncologia? Olha, ela é fascinante do ponto de vista de investigação, né? Eu me lembro que eu era estudante, por exemplo, teve uma época que, para ver você ver como as coisas evoluem, né? Começou a imunoterapia naquela época, né? E era no começo imunoterapia inespecífica, com BCG. Então o Hospital Memorial estava fazendo um programa com BCG, injetável, etc., para particularmente câncer de mama e melanoma, duas doenças que mexem bem com a imunidade.
um BCG injetável. E o Brasil usava o BCG para tuberculose oral. Uma droga, é uma forma questionável de eficiência, mas tinha até aquelas propagandas do cara no cavalo, assim, com a bolsa do BCG, onde a injeção não chega, o BCG oral chega, essa coisa. Nossa, que história. E no hospital AC Camargo, o Dr. Drauzio Varela, que era responsável pela oncologia dermatológica, né? Pode ser que haja algumas incorreções nessas coisas temporais, mas a gênese é essa, né? E o Drauzio Varela foi meu professor no cursinho, né? Quando ele vai vir ainda gravar com a gente, porque eu tenho o contato dele no meu celular, aí vai rolar. Ele é um cara muito bacana. E ele fez um trabalho, ele deu para um paciente com melanoma BCG oral. E o paciente, entrou em remissão. O Memória veio aqui, estuda o caso e vê que rendeu uma publicação numa revista importante e tudo. Aí o Memória patrocinou um programa com BCG oral aqui, uma investigação. Quando teve as apresentações, eu fui lá assistir essa coisa toda. Foi o único caso que funcionou. nenhum outro funcionou com BCG oral. Enfim, só para vocês terem uma ideia do fascínio que essa coisa tinha. Mas eu vivenciei na minha família, minha mãe eram 10 irmãos, né? Eram 10 irmãos com a minha mãe, morreram todos de câncer. Eu acho que essa coisa... eu convivi com câncer dentro da família a vida inteira. Isso certamente teve alguma influência. Meus pais morreram muito jovens, meu pai morreu de outra doença, mas todos morreram jovens. E fiquei com um tio, que é irmão da minha mãe, que também morreu de câncer. Isso influencia, isso é evidente que influencia, mas eu nunca me arrependi da decisão, em hipótese alguma. Sempre foi uma decisão consciente. Acho que de fato é muito interessante, mas eu tento me contextualizar assim, do ponto de vista histórico, porque hoje em dia, principalmente para mim, enfim, que sou residente de clínica médica, a gente entra em contato com diversas questões, pacientes oncológicos na Santa Casa, e isso acaba sendo bastante frequente. Mas eu fico muito curioso para entender como era a oncologia há tantos anos atrás, né? A oncologia é diferente, né? Se você tem um livro, aliás, se vocês quiserem entrevistar, sugerir o nome de uma pessoa, ele é da área de engenharia, mas ele é um sujeito fantástico, o professor João Zufo, tem o filho dele, o Marcelo Zufo, são professores da USP, da Politécnica. O João Zufo é um sujeito especial. Eu conheci, fiquei muito amigo dele, tratei da filha dele, e é assim que nós nos conhecemos. E ele escreveu livros a respeito da evolução do conhecimento, etc. E um deles ele analisa o tempo de obsolescência do conhecimento médico. E esse livro ele publicou aqui há uns 15 anos atrás. Naquela época, você perderia, digamos assim, metade do seu conhecimento médico. Não me lembro os tempos exatos, mas eu falei, se você não estudasse, se você ficasse fora da busca do conhecimento por 6 meses. Por 6 meses. Né? Imagina. Agora, na nossa época, claro, ainda hoje em dia, a maior parte das pessoas curam com médico, sem médico, apesar do médico. Mas na coisa complicada, você precisa de um conhecimento forte. E eu vivia a era da quimioterapia convencional. Eu sou um quimioterapeuta de formação. Ao longo do tempo, a oncologia foi mudando e a gente teve que se adaptar dentro disso. Mas eu sou um quimioterapeuta. Como é que a oncologia começou? Por que começou primeiro para adultos, as primeiras intervenções em adulto e não em criança? Porque o adulto, mais que criança, às vezes tem alguns tumores localizados. Então, as grandes cirurgias dramáticas, etc., existia, vocês talvez não possam ter lido, mas certamente nunca vivenciaram um tipo de cirurgia chamada hemicorporectomia. Quer dizer, você tem um paciente que tem uma doença, por exemplo, no abdômen, que você não consegue tirar, a doença é irreversivável, então você tira metade do corpo, implanta os ureteres na parede, o cólon na parede também, o paciente, eu tenho até fotos disso, paciente encaixado num carrinho de rolemã andando assim, né? Quer dizer, era uma época de tratamento a qualquer custo, você tinha de chegar a um resultado, não importa o que você fosse fazer. Eram as grandes cirurgias halsterianas para câncer de mama, onde se arrancava a mama, os músculos, os ossos e o que mais fosse, né? Quando
começou a quimioterapia para o câncer pediátrico, por que a quimioterapia é importante? Porque o câncer pediátrico, raramente ele é localizado. Ele, via de regra, é uma doença disseminada. A leucemia linfocítica aguda, que é o câncer mais comum da infância, é o melhor exemplo disso. Então, você não pode tratar isso com cirurgia, é óbvio. Você tem que tratar com droga. Então, no começo era um coquetel, mistura tudo que tem, etc., para você fazer. E com o tempo as coisas foram se refinando, o conhecimento da biologia de cada tumor foi mudando. Então era assim. Depois, com o tempo, você passou para conhecimentos imunoterápicos, modulação biológica. Hoje em dia você está entrando na terapia dirigida, que é o grande aspecto. Você reconhece alterações específicas do câncer e vai lá e trata, né, encontrando os agentes que possam fazer isso, para você chegar no final de tudo na terapia gênica, onde você vai corrigir a alteração genética que determina o câncer. Isso já está começando, mas eu certamente não vou ver, vocês vão ver com toda certeza. Isso daí vocês vão vivenciar essa era. Muito interessante. Eu, na verdade, quando estava na faculdade, eu pensava em fazer clínica médica. Eu tenho um pai que é cardiologista, né? E aí já me trazia uma baita influência da clínica médica, mas por muito tempo eu pensei em ser oncologista e por isso também já fui sempre pensando na clínica. Hoje eu já quero seguir outros passos, né? Mas não deixa de ser sempre uma especialidade muito interessante. Mas se o senhor me permite a gente dar só uns passos atrás, assim, para a gente retomar a questão, então, da sua carreira. Se eu entendi da forma correta, lá no HC, então fez a faculdade, decidiu pela pediatria, foi fazer a especialização em oncologia fora, e aí, como é que foi assim? O senhor voltou para São Paulo? Quais foram os desafios de vir trabalhar aqui? Eu tive muito convite para ficar lá fora, né? Eu imagino. Particularmente nos Estados Unidos, particularmente no Canadá. No Canadá você treme um pouco, pelo frio. Não, porque o Canadá, pelo menos naquela época, eu peguei os Estados Unidos dos anos 80, né? Final dos anos 70, anos 80, era uma época deliciosa. Muito interessante, muito interessante. E o Canadá era os Estados Unidos um pouco mais civilizado. Estados Unidos em que você andava na rua. Olha, para você ter ideia de como era a coisa, Memphis, onde eu estudei, é uma cidade pobre para os padrões americanos, praticamente naquela época. E era uma cidade que tinha mais negros do que brancos. Então os conflitos raciais de lá eram enormes. E o St. Jude, quando foi fundado, ele foi fundado por um comediante americano, ele foi fundado na área mais pobre de Memphis, justamente para ser um centro pediátrico de atenção. Depois ele se tornou um centro de câncer. E eu, quando fui para no lugar, eu achava que eu não precisava viver de carro, com carro. Americano sem carro, pelo menos naquela época, é impossível. E eu pegava ônibus, né? E para pegar ônibus eu atravessava aqueles lugares perigosos, né? E eu achava que não tinha problema, eu cumprimentava todo mundo na porta, assim, um belo dia. Eu estava voltando, chegou um professor lá do hospital, entra no carro, você não se mata, mas como me mata? Ninguém vai me matar aqui. Você ficou maluco entrar por aqui e me levou para uma loja para comprar um carro. E eu comprei um carro. Então era esse tipo de coisa. Nunca pensei eu queria sempre fazer uma coisa aqui no Brasil, construir um hospital aqui, essa foi a ideia sempre. Eu nunca me imaginei ficando lá, cheguei a fazer entrevistas, etc, tudo, mas eu fiquei 3 anos direto praticamente e voltei para cá depois era tudo muito caro, não dá para você ficar indo e voltando. E se eu tinha alguma dúvida, na hora que você vai voltando com o avião, ele vai pousando assim, você entendia a que lugar você pertencia, sabe? Essa foi a coisa. E eu voltei com 30 anos, ia fazer 30 anos, eu já assumi a chefia da área de oncologia do Hospital das Clínicas, do Instituto da Criança, oncologia pediátrica. Que legal. E aí ficou, foi toda a carreira universitária, e nós fizemos muita coisa, até que o serviço cresceu demais, e aí a gente começou a ideia forte de fazer realmente um hospital, o estudo evoluiu, e hoje nós temos lá o Itaci, né, é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, dedicado só ao câncer infantil, e com resultados
muito bons e com um trabalho social muito forte dentro dessa área, né? Que legal. Então veio do desejo, assim, de ter um hospital para criança ali do que tinha em Memphis ali. É verdade. Assim. Quando você vai para os Estados Unidos, você não pode, principalmente num lugar como St. Jude, se você for com a ideia, eu quero ir lá e depois ter a mesma coisa que eu tenho aqui, Vai quebrar a cara. esquece, porque são outras realidades. Eu lembro que em 1982, o St. Jude fazia 20 anos, ele foi fundado em 62, e voltei lá, né, eu já estava no Brasil, voltei para a cerimônia, etc. Aí tinha um monte de gente no mundo inteiro, era um congresso que tinha lá, e o pessoal das relações públicas, né, do lado do St. Jude, né, tinha um hospital chamado St. Joseph, que era um hospital geral. E o St. Jude estava comprando o St. Joseph para ampliar o St. Joseph, né? Ampliar o St. Jude. E aí perguntando o que eles vão fazer, etc. É mais fácil para a gente derrubar o St. Joseph. Eu falei, mas por que derrubar um hospital tão bom? Não, mas é mais fácil para nós, e nós temos de dar. Isso eu estou falando coisa de 82, hein? Nós temos de dar uma satisfação aos nossos doadores do que a gente gasta. Então, por exemplo, nós tivemos uma arrecadação boa este ano, um pouco menos do que a gente gostaria, mas boa, e precisamos ver quanto vocês arrecadaram? 2 bilhões de dólares em doações. 2 bilhões de dólares, fora os fundos governamentais, essa coisa toda. Melhor demolir, construir. Então é uma realidade completamente diferente. Se você quiser transpor aquilo para cá, não consegue. Não tem paralelo nos Estados Unidos, imagina aqui. Mas você faz um serviço, você consegue fazer um serviço de grande dignidade e de grande impacto social. Sabe uma curiosidade que eu tenho? Não sei se o senhor consegue me materializar isso, mas eu imagino que os Estados Unidos, pelo menos por muitos preconceitos que às vezes a gente inclusive já conversou um pouco disso, de achar que o brasileiro tem deficiência em pesquisa e tudo mais, se foi o caso do senhor lá, ter contato com o que foi pesquisa e trazer isso para o Brasil e implementar na sua prática, porque eu imagino que quem tem uma carreira acadêmica sempre tem uma relação forte com isso, né? Eu queria saber muito assim, como é que foi a sua experiência. A gente tem, veja, o que valeu nessa ida para lá era aprender a metodologia, aprender o caminho. E depois você tem de se atualizar normalmente. Então nós temos um trabalho conjunto, contínuo, muito grande, né, realizado ao longo de todo esse tempo, junto com o pessoal de lá e de outras instituições. E quando eu cheguei, eu fui o fellow mais jovem da história do St. Jude. Então todas as pessoas que entraram no St. Jude junto comigo, são pessoas muito importantes na área de oncologia pediátrica, eram todos mais velhos do que eu, né? Eram todos muito mais velhos do que eu. E a gente, eu me sentia menor em termos de conhecimento. Então, vamos adquirir o conhecimento. Estudei feito um maluco. Uma coisa realmente... Eu casei por procuração. A minha mulher, naquela época que eu fui, ela ficou no Brasil, eu fui para lá, nós casamos por procuração, by proxy, né? Depois ela foi, eu fiquei quase 1 ano e meio sozinho lá, foi... Dureza. Não aconselho ninguém a fazer isso. Isso realmente é uma loucura, mas enfim... Vale o investimento. Não tem outro jeito, nós não tínhamos condição financeira para poder abandonar empregos que ela tinha aqui e outras coisas mais, né? Mas então você quando você sente esse tipo de contato, etc., você percebe uma outra coisa também. Eles te cobram muito em termos de conhecimento, mas eles confiam em você. Tá? Quando você mostra que você trabalha, eles confiam em você. E Memphis teve uma coisa muito especial, porque a cidade era muito tranquila. Nova York, onde tem o Memorial, é um outro mundo. Para mim, para minha postura, uma cidade como Memphis era melhor. Mas eles confiavam em você. Quer dizer, eu me lembro que no primeiro ano que eu estava lá, comecei em agosto, em outubro teve um congresso, eu estava passando na área de hematologia geral do hospital, e praticamente todos os assistentes foram para esse tal do congresso, e eu fiquei quase que sozinho lá, com um outro assistente. Então eu percebi que eles confiavam na gente. Legal demais. E eles confiam. E Memphis tem uma tradição de receber gente do mundo inteiro
Então era uma coisa muito, muito aberta, né? Muito, muito amiga, etc. E então eu realmente foi um tempo muito especial, muito especial. Mas as histórias de adaptação são muito interessantes, né? Se vocês quiserem, eu posso contar alguma. Opa! Tem muitos, mas Passar o perrengue, né? aqui, Tem que contar um perrengue. Então, Eu gostei da história do ônibus ali, né? Foi legal. eu posso te contar uma que eu acho que foi a mais engraçada de todas que me aconteceu, né? Naquela época, hoje em dia no Brasil tem, mas naquela época não havia treinamento para incêndio, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Tava eu lá no sentido assim, um belo dia, a porta, tudo, tá? Era o treinamento mesmo, só que eu pensei que tava pegando fogo, né? E leva a criança no colo e vai para lá. Então foi um desempenho assim, os bombeiros, aquela coisa americana, os bombeiros teve uma cerimônia no final, a mangueira assim, você passava por baixo, chegava no chefe de bombeiro, tipo, um chapéu na cabeça, me deram um diploma. Assim. Você imagina a situação, né? Aí quando eu saí de lá, o meu colega de dupla, que era um polonês, de origem polonesa, que era Vicente, você pensou que estava pegando fogo mesmo. Por isso teve toda essa história, né? E aí são as coisas deles que você não costuma. Uma ocasião eu tive um problema lá, eu me contaminei com hepatite B. E eu fui fazer anticorpo contra a hepatite B depois de uns 30 anos dessa história. Hoje em dia eu sarei, mas naquela época eu fiquei com a hepatite B. Eu não contaminava ninguém por uma circunstância especial, não vou entrar nesses detalhes, mas eu tinha o vírus, não o vírus detectado, mas o antígeno numa taxa muito grande, né? E como é que foi isso daqui? Estava fazendo um mielograma numa criança, uma punção de medula óssea. Hoje em dia você faz sob sedação tudo. Naquela época você fazia, com anestesia local, a criança segura, ela pulou e eu, pumba, me enfiei a agulha na perna, né? E ela tem hepatite B, eu peguei. Aí passou um certo tempo, etc. Um dia eu fui chamado numa reunião com a diretoria do hospital. Nós queremos dar o seguro para você, que é um seguro futuro. Eu falei, não quero isso, não quero isso, né? Porque eu tô aqui para trabalhar, isso pode acontecer com qualquer um, eu não quero seguro do hospital. Mas eu percebi que eles ficaram extremamente desconfortáveis, né? Quando eu saí, novamente falando com esse meu colega de dupla, né? Eu falei, Vicente, você está nos Estados Unidos, não é no Brasil, sabe qual é o medo deles? E daqui a 10 anos você volta aqui e você leva ao hospital nas costas de tanto dinheiro. Eu não vou fazer isso, mas o pessoal não sabe, o administrador não sabe. Tem que, Então, são outras realidades, né? E como é que foi essa volta para o Brasil, assim, na prática mesmo, e a criação do Itaci, assim, eu como talvez futuro gestor em saúde, aí eu quero saber como é que foi a construção de um centro. Mais uma ele construção mencionou tão brevemente, né? Um lugar, expandimos, construímos um hospital. A gente começou dentro do Instituto da Criança, ocupando espaço dentro do Instituto da Criança. E começamos organizando algumas coisas, organizando registros de informação, etc., uma série de dados que eram feitos de uma maneira muito primitiva. Você tem um sistema de registro de informações do hospital. Aí o pessoal, para ter uma maior facilidade, você registrava em pastas separadas. Só para citar um exemplo, não tinha computador, laptop, essa coisa toda, para você usar pelo menos rotineiramente, né? Então, isso tudo era um horror, você fica com duas fontes de registro, né? Sim. Nós arrumamos aquilo lá, acertamos essa coisa, começamos a pegar espaço, primeiro atendíamos nas salas regulares, aí conseguimos um espaço para os nossos pacientes só para atender em ambulatório, tínhamos uma enfermaria geral, e com o tempo a gente conseguiu ter uma enfermaria mais especial. Para aumentar espaço, a gente fazia o que dava. Por exemplo, eu me lembro que no ambulatório a gente atendia, eu chegava a colocar colchonete, etc., dentro da pia, para você atender a criança na pia. Você não tinha espaço para essa coisa toda, né? Com o tempo,
e câncer você não tem tanto serviço que trata direito e graciosamente. Com o tempo, nós começamos a ter o número de pacientes crescendo, e no meio dos anos 80, antes de 84 por aí, nós já éramos o maior serviço dentro do Instituto da Criança. Nossa. Lá para 87, 88 por aí, nós tínhamos, o nosso ambulatório sozinho era maior que todos os outros juntos de especialidade. Em 89 ele era maior que o de especialidade e mais o de pediatria geral. Mas por que isso? Porque o paciente com câncer volta demais para o hospital. Embora você não tenha, você tem hoje em dia no Brasil entre 0 e 18 anos por ano, câncer é uma doença rara em criança, né? Sim. 2 a 4% dos casos de câncer ocorrem na idade pediátrica. Temos uns 10 mil casos, 12 mil casos, vamos citar um número assim para fazer. Mas esses pacientes, eles voltam, quer dizer, quando você pega uma criança que tem um problema pediátrico comum ou um acompanhamento de puericultura, ela vem a cada X semanas, X meses, uma vez por ano, etc. Mas com câncer está indo toda hora. Então, embora você tenha uma população menor, o fluxo era muito maior. O atendimento hospitalar era muito maior, a ponto que começou a prejudicar o resto das outras áreas. Então, aí a gente partiu para a ideia de fazer um hospital, e a nossa área do Hospital das Clínicas é um lugar é um lugar difícil, porque você tem os imóveis, lá está tudo muito caro, né? Sim. Então é uma coisa, mas tinha uma área lá do lado da Fundação Oncocentro onde iria haver um hospital. Um hospital que era para ser dirigido a doenças da mulher, não onde é o ICESP, que também originalmente o ICESP teve ligações com doenças da mulher, né? Doenças. Eu não sabia. A ideia era essa, era para ser o Instituto da Mulher. Mas quem começou a fazer o prédio ICESP foi o professor Pinotti, não o Pinotti cirurgião que operou o Tancredo Neves, mas o Pinotti ginecologista, os dois já morreram, né, que era da Unicamp. Depois essa coisa mudou, etc. Mas o professor Sampaio Góes, que foi uma grande pessoa dentro da área de oncologia ginecológica, né? E que fundou o IBCC, ele era o presidente da Fundação Oncocentro, que fica lá pertinho do Hospital das Clínicas, né? E a Fundação Oncocentro é uma fundação, ou ainda hoje ela existe, uma fundação muito mais ligada à epidemiologia, etc. Mas, por força dos interesses do professor Sampaio Góes, começou a se dedicar para o câncer de mama. Aí ele começou a construir um hospital para câncer ginecológico, digamos assim, do lado da Fundação Oncocentro, onde é o Itaci hoje em dia. Aquilo era veja a confusão, era um terreno da prefeitura cedido por um órgão do governo do estado, e o governador daquela época era o Maluf, apoiou muito para fazer, mas depois ele caiu fora, né? E aí entrou o Montoro, as coisas pararam, etc, e tal. Bom, então, e o professor Sampaio Góes saiu de lá, foi fundar o IBCC, e aquele troço ficou parado lá. Então a gente viu que aquele era o único lugar possível para você expandir, para você poder construir naquela área. E aí a gente começou atrás. Demorou, a gente ficou para mexer, com a ajuda de muitas pessoas, mas para vocês terem ideia, quanto tempo vocês acham que pode ter demorado uma coisa dessa para você conseguir desvencilhar tudo isso? 8,5, um pouquinho menos. 8 anos e meio. Quem assinou a doação, a liberação do terreno para construir foi o Maluf enquanto prefeito. Fala-se muito do Maluf, eu nunca fui eleitor do senhor Paulo Maluf, mas eu sou muito grato, o Itaci só existe por causa dele. Ele que assinou a liberação. A história é assim, isso tem que ser. Isso é um fato, não é uma ideia, um conceito, é um fato. E foi assim, daí construímos tal, mas depois igualzinho foi tudo. Aí, como é que é? Aí depois que o prédio estava pronto, aí migrou todo o serviço de oncologia pediátrica. A gente tinha de fazer em associação com o Hospital das Clínicas, porque você não pode.
é um tratamento muito caro, é um custo muito elevado para o tratamento oncológico. Você não pode ficar duplicando serviços. Se você tem no HC radioterapia, eu não vou fazer uma radioterapia no meu prédio. Não tem cabimento, tem de usar uma coisa integrada. Ou PET-CT, o HC tem o ICESP, o HC tem um monte de PET-CT. Eu não preciso ter um PET-CT dentro do meu serviço também. Você tem de otimizar os recursos, né? Então, essa foi sempre a tônica de funcionamento do Itaci. E sempre privilegiando a criança. Então, um hospital que tem lugares individualizados, etc. E o câncer pediátrico no Brasil tem muitos exemplos, tem muitos estados da federação, e aqui em São Paulo tem vários exemplos maravilhosos de trabalho com câncer infantil. O GRAAC é um, Boldrini lá em Campinas é outro. Zona Leste também? Tem, o hospital, o Santa Marcelina. Que é o nome da organização, mulher vai me matar, da organização que cuida, é o TUCA. É, o TUCA, é isso mesmo. O TUCA, TUCCA. Eles fazem um trabalho muito bonito lá na região. Então, câncer pediátrico tem muita coisa nesse sentido. Tem muito apoio, tem muito impacto, né? Tem muito impacto, então... Lá em Barretos eles pegam também? Barretos hoje em dia, certamente, em termos de facilities, né? Certamente é o melhor que você tem no país inteiro, em termos de estrutura básica. Como é que foi o desenvolvimento da sua carreira, assim, no sentido de que... parte acadêmica, professor titular, assistência, no sentido de, enfim, consultório, hospital, essa parte administrativa de políticas e tudo mais. Como é que fez para equilibrar todas essas balanças? É meio complicado, né? Meio complicado. Quem trabalha com a gente lá no Itaci sabe como que essas coisas eram complicadas. E era realmente muito complicado. Em primeiro lugar, porque você não consegue viver com um salário de um serviço público. Eu, pelo menos, não podia. Eu não sou homem rico. Se eu fosse uma pessoa que tivesse dinheiro de base, digamos assim, eu trabalharia só na instituição, mas não podia. Então, eu tinha de ter uma clínica privada. Mas eu ficava a maior parte do meu tempo dentro do Itaci, dentro do Itaci, no Itaci existe agora, mas dentro da pediatria, com a área de oncologia. O que isso trouxe para a gente ao longo do tempo? Essas obrigações de você montar um serviço, montar um hospital e ir atrás de tudo isso, te tiraram muito tempo, vamos dizer assim, da parte acadêmica. Houve menos do que eu gostaria de fazer em termos acadêmicos, justamente por isso, mas não me arrependo, não. Meu objetivo era construir esse negócio e nós fomos atrás disso tudo. Mas realmente a conciliação de tudo isso foi feita. E hoje a gente consegue, hoje que nós temos o hospital, eu tenho 73 anos agora, e eu estou produzindo, essa é a minha fase de vida em que eu mais produzo. Por quê? Porque o Itaci está mais estruturado. Quer dizer, a parte, vamos dizer assim, estrutural do nosso serviço, ela foi completada. Agora é uma coisa muito mais de aprimoramento e crescimento. Então, você pode voltar a fazer tudo aquilo que a gente faz na parte acadêmica. E eu me meto em tudo, né? Para você ter ideia, nós montamos uma área de medicina integrativa dentro do departamento de pediatria, começando na oncologia. Enfim, foi já defendida uma tese na área de medicina integrativa em musicoterapia, cujo orientador fui eu não toco nem campainha, né? Então, mas eu fui orientador porque não tinha outra pessoa para fazer, né? Essa coisa toda. Então, isso é muito gratificante. E tem muita gente com muita boa vontade, né? Muitos jovens, né? Na verdade, essa coisa você tem de soltar para os jovens as ideias que o pessoal vem, sabe? São fantásticas e eu acho uma coisa fabulosa essa convivência rejuvenesce a gente, sabe? Não é uma questão de você negar a sua fase de vida, a sua idade, não é nada disso. Não, a convivência com o jovem, ela te alimenta. E você retroalimenta também. Eu tenho de fornecer para eles aquilo que eu tenho, que eu posso oferecer, experiência, conselhos, conhecimento técnico, científico, etc, e tal. E eles me trazem ideias e entusiasmo. Não, isso é maravilhoso. É um sonho, né, ter um chefe desse. Porque, assim, pelo que a gente enxerga, né, e isso tem sido, acho que, uma unanimidade
das pessoas que a gente traz aqui, né? Para o desenvolvimento de uma carreira médica promissora, enfim. Todo mundo quer ser competente no que faz, né? Só que a competência, ao meu ver, ela é baseada em 2 coisas que são primordiais. Um é o conhecimento técnico mesmo, que às vezes a gente consegue sentar a bunda lá, estudar o livro e tal, e aquilo entra na cabeça. Mas que a competência só vai ser formalizada através da experiência, né? Que muitas vezes a gente, jovens, não tem, assim. Então, por isso que esse bate-papo, essas histórias são... Mas olha, existe uma outra coisa que a gente precisa olhar. Para você ser médico, médico é uma profissão especial, não é puxar a brasa para a nossa sardinha. Ela é diferente, ela é muito diferente. Muito diferente. É uma experiência que a vida trouxe para a gente ao longo do tempo, com doentes, etc. Coisas fantásticas. Sabe? Burro ninguém é. Quem faz uma faculdade, burro não é. Então, se você quer estudar, se amanhã você resolver estudar, eu vou aprender encefalite do sarampo, você faz, hein? Estuda, pega literatura, olha, etc. Tal. Mas isso não é a medicina. A medicina é muito mais. A medicina exige um envolvimento, exige uma gradação de envolvimento que te permita atuar com paixão, mas sem fazer com que isso atrapalhe o seu dia a dia. A sua angústia, a sua tristeza com as suas experiências desagradáveis, com perdas que você possa ter, você tem que guardar para você, chorar na sua intimidade. No banho. Mas na frente do doente, o doente não quer que você chore para ele. O pai, a mãe, o doente quer que você resolva ou procure resolver aquele problema. Então você tem de entender tudo isso. Mas você tem de se envolver, você tem de ter paixão e envolvimento. Médico que não se envolve pode ser um bom técnico, mas ser um bom médico é muito difícil. Mas não precisa dosar, né? Não pode deixar a coisa atrapalhar a sua ação. Né? Mas uma outra curiosidade que eu tenho a respeito do mundo da oncologia pode ser que eu esteja errado e eu acredito que o senhor tenha vivenciado isso mesmo na prática, assim, mas é uma das áreas médicas hoje onde há maior investimento da indústria farmacêutica e tal. Como é que foi receber isso aqui no Brasil, lidar com esses conflitos de interesse? Esse é um problema extremamente sério que a gente, e particularmente quando você trabalha no serviço público, no serviço privado, e que existem situações, o acesso a medicamentos, por exemplo, em alguns medicamentos de alto custo, ele pode ser muito mais difícil dentro do serviço público, e é compreensível que seja assim. Eu vou citar um exemplo para você. Por exemplo, hoje eu trabalho muito no neuroblastoma, é o tipo de... é a minha área de pesquisa dirigida mais avançada, né? Neuroblastoma. E hoje em dia o neuroblastoma, ele teve uma modificação nos seus cuidados, graças à introdução de anticorpos, antissubstâncias específicas demonstradas pelo neuroblastoma, que são os gangliosídeos, GD2, então o anti-GD2, etc. Tem 3 formas comercializadas do anti-GD2, aprovadas já na Europa há muito tempo, e aprovada no Brasil também, uma delas, aprovada na Anvisa e precificada na Conitec, quer dizer, portanto é algo que pode ser comprado, tem favorecimento legal para isso, inclusive, tanto que se uma pessoa hoje em dia entrar na justiça para conseguir um anti-GD2, é muito simples de conseguir, porque a utilização é muito bem documentada. Agora você veja o que acontece, veja qual é o paradoxo que você tem. Vamos supor que eu pegue uma criança que precisa de anti-GD2 dentro do meu serviço, e eu faço uma solicitação, uma prescrição, entramos na justiça para comprar, ok? A justiça vai dar, tem alta chance, virtualmente para esse tipo de droga, a chance de conseguir é muito elevada, e ela vai mandar o Estado pagar. Só que o Estado, o que ele vai mandar? O órgão de onde veio a solicitação, é ele que vai pagar. Ele não te dá um dinheiro adicional, você tem que tirar do seu budget para isso daqui. Então eu vou só citar um número para você ver como essa coisa é complicada. Em setembro do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, né, saiu
se não me falha a memória, foi 20 de setembro, enfim, saiu o valor de câncer utilizado dado no Brasil por organismos federais, para utilização em adulto e criança, 90 milhões, tá? Aí eu fiz um cálculo para o uso de anti-ED2 ideal, da maneira ideal, como a literatura preconiza, para todas as crianças que o necessitem no país, indiscriminadamente, etc. Só o anti-ED2 vai custar 75 milhões. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, nós estamos trabalhando técnicas para você tentar usar doses menores, situações diferentes para você melhorar, mas esse é um grande problema. A vida de um remédio, a vinda de um recurso, a tradução dele da aplicação fora até a nossa aqui, até a utilização no nosso país, ela não segue a rapidez que a gente gostaria que seguisse. As razões disso são fundamentalmente econômicas. E, doutor, queria aproveitar também para entrar num assunto, vindo também um pouco dessa sua visão desde a sua formação até hoje, que é a parte do cuidados paliativos, né? Hoje em dia nós somos formados, assim, já acho que mais imersos nesses assuntos. É um termo já corriqueiro mais. Né? Exatamente, que acho que antigamente ainda tinha, né? Essa intervenção a todo custo e tudo mais. Eu queria saber como que o senhor vê essa parte crescendo, principalmente no tratamento aí oncológico e pediátrico, assim. Olha, isso é uma parte absolutamente fundamental. A gente tem que entender que o cuidado paliativo, a gente tem uma ideia que seja algo assim que é o paciente terminal, além de qualquer chance terapêutica, etc. Não é bem assim. O cuidado paliativo tem que ser entendido de uma maneira mais ampla. Você não precisa sofrer para ser tratado. O pensamento antigo do câncer era que a vida, né, se você sobrevivesse a um tratamento, esse era o prêmio que você tinha. Ponto final, não importa o que custasse. Está aí uma cirurgia como aquela, de você cortar metade do corpo. É uma coisa, enfim, qualitativamente terrível, mas era uma ideia. Hoje em dia não. A cura é biológica, psicológica e da adaptação psicossocial à cura também. Se você olhar, por exemplo, pacientes adolescentes, entre adolescentes e adultos jovens, entre qualquer coisa entre 20 anos e 45 anos, essa população, são dados americanos, mas nosso não deve ser tão diferente assim aqui. 1 em cada 200 a 250 vai ser um sobrevivente de câncer infantil. Então é importante que essas pessoas tenham todas as condições de participação, de competição no mercado, na vida, etc., com qualquer outro. Então, o conceito mudou dramaticamente. E, da mesma forma, mudou também o conceito da realidade dos tratamentos a serem oferecidos. O cuidado paliativo no entendimento de um recurso a ser utilizado também após você ter esgotado as chances curativas de qualquer tipo de recurso que você possa empregar para tal e qual doença, né? Ele é algo que tem de ser entendido como uma parte primordial do tratamento, porque você muitas vezes promove um aumento de sobrevida de uma pessoa, uma sobrevida global, às custas de intervenções realmente extremamente agressivas, mas com uma queda dramática da qualidade de vida. Isso vem caindo ao longo do tempo, mas já é uma coisa que se estudou demais. É muito dentro desse conceito da medicina, a cura a qualquer preço. Então, sobrevivência a qualquer preço. Mas não é assim, dentro da qualidade de vida você tem de ter isso. E os cuidados paliativos, eles têm de ser entendidos como uma parte tão importante quanto qualquer pensamento curativo que você possa ter para uma determinada doença. Quando você começa a tratar uma doença, o pensamento curativo está lá em cima. O seu cuidado, digamos assim, de suporte, você precisa dá-lo também, mas a sua preocupação maior é a parte curativa. Se a coisa vai bem, ótimo. Se ela não vai bem, essa coisa vai se inverter com o tempo. O paliativo, o cuidado de suporte vai lá para cima e o curativo vai lá para baixo. E você tem que entender isso para você não fazer com que a vida da pessoa possa ser mais miserável do que a própria doença possa trazer para ela.
E hoje em dia há recursos para você combater dor adequadamente e dar uma condição de dignidade de vida para a pessoa de uma maneira muito sólida. Eu não estou falando em eutanásia. Isso é um conceito, isso é uma discussão para mais de metro e, enfim, envolve outros tipos de reflexão, digamos assim. Mas eu estou falando do sentido de você propiciar uma situação de convivência da pessoa com a sua doença pelo tempo em que ela permanecerá aqui, podendo aproveitar e fazer aquilo que lhe é agradável, que lhe é, enfim, que lhe é gratificante. Então esse conceito é fundamental e ele corre em paralelo ao desenvolvimento de todas as técnicas curativas também. Mas o senhor se lembra, assim, do primeiro contato que o senhor teve com esse termo, enfim, ou algum cuidado relacionado ao que a gente hoje entende como paliativos, mas na saúde da criança? Sim. Assim foi lá nos Estados Unidos, a gente a gente enfrentou muitas coisas, né, coisas que eram muito difíceis para nós por força da própria postura da sociedade americana ser diferente. Eu me lembro que naquela época o tratamento de doenças como a leucemia mieloide aguda, isso é uma época pré-transplante, etc., as chances de cura eram muito limitadas. Eu me lembro que meu primeiro paciente com leucemia mieloide aguda no Hospital St. Jude. O responsável pela leucemia mieloide aguda, que era uma pessoa muito bacana, mas ele não é americano, não, que tinha a sua postura de americano. Eu me lembro, sentados assim, conversando, um rapaz que tinha 17 anos, ele falou, você vai morrer. Assim, nesse tipo de conversa, olha, aqui vamos tratar você vai sobreviver alguns meses, etc., mas você vai morrer, etc. Eu não sabia me enfiar embaixo da mesa, em algum lugar. Claro que eu acho que é um total exagero esse tipo de coisa, esse tipo de colocação, mas você não pode deixar de apresentar para o paciente quais são as suas possibilidades reais dentro daquilo que ele é capaz de conhecer. E jamais você poderá mentir para esse paciente também, sabe? Essa é a pior coisa que você pode fazer. Eu me recordo de um paciente que nós recebemos dos Estados Unidos. Ele foi tratado em Memphis com uma doença chamada osteosarcoma, que é um tumor ósseo, né? Era metastático, etc. Não tinha o que fazer. Veio para o Brasil para morrer. E o responsável pelo osteosarcoma nos Estados Unidos me ligou, me contou, estou mandando ele para você cuidar, para que ele possa ter suporte aqui no Brasil. A família está sabendo de tudo, essa coisa toda, o paciente que é um adolescente, tal. Você pode ser realista com eles. Tal. Mas na primeira conversa que tivemos com eles, eu abordei a coisa de uma maneira delicada, mas imaginando que a família, que a criança, que a adolescente, no caso, soubesse da realidade daquilo que estava ocorrendo com ela. Ela não sabia. Ela não sabia, a família havia feito uma situação, como eles não falavam inglês, eles combinaram com alguém que falava inglês, que era conhecido deles, para fazer uma tradução alterada daquilo que era colocado. Então, as perspectivas de vida são limitadas para vocês, sendo falado em inglês, e o que era dito? Não, você vai curar, você está ótimo, não sei o que. Então, quando eu apresentei a coisa dentro da realidade, foi uma reação assim, que foi uma coisa... Aquilo, eu tinha vontade de sumir, né? Porque... Não estava preparado mesmo. Não estava preparado e não sabia, a família também não me contou. Então, veja, a realidade, a cultura latina, né? Isso é mais... A cultura latina é uma cultura que demorou muito tempo para poder abordar as dificuldades com a magnitude que as dificuldades têm. Câncer era uma palavra que praticamente não se falava, a dizer da possibilidade de morte era uma coisa que não podia ser colocada, mas era algo que as pessoas sentiam, as pessoas sabiam. E você, de certa forma, fazia um jogo de faz de conta, como se você estivesse agindo de uma forma que estivesse sobrepassando aquelas dificuldades, quando você não estava. Mesmo a criança pequena, longe de imaginar que uma criança pequena não entenda o que está ocorrendo com ela.
Eu me lembro que no Instituto da Criança, vocês são muito jovens, não vão saber disso, mas tinha um criminoso aqui há muito tempo atrás chamado Mão Branca. O Mão Branca matava todo mundo. E nós não tínhamos quartos separados no Instituto da Criança, nós tínhamos uma enfermaria, antes da gente começar no nosso hospital agora, e quando uma criança ficava muito ruim, etc., a gente colocava ela num quarto separado, que ela ficava com os pais, era uma situação mais confortável. E a gente fazia uma vez, fiz uma reunião com as crianças, aí um pequenininho levantou assim, então, o Joãozinho, né, ontem foi para a salinha do Mão Branca. Então ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E você pensando que ele não soubesse de absolutamente nada, né? Então, hoje em dia, uma coisa que você aprende ao longo do tempo é o seguinte: você tem que falar a verdade sempre. Tem de ter a equipe de saúde, isso é importante para vocês que estão numa fase inicial. Toda a equipe de saúde tem de falar uma linguagem uniforme. Se você falar A e o outro falar B, não tem coisa pior. E se o B for um pouquinho melhor que o A, ou vice-versa, a pessoa vai se apegar naquilo que for melhor. É humano. Tem de ter uma linguagem uniforme e colocar, obviamente, dentro daqueles critérios que a criança possa entender. Eu não preciso falar de perspectivas, de chances, estatísticas de sobrevida, etc. Mas se a criança perguntar, tio, eu posso morrer por causa disso? Pode. Vamos fazer todo possível e imaginável para isso não acontecer. Mas isso pode ocorrer. Isso vai ajudá-la. Isso é parte também dessa compreensão maior que hoje nós colocamos no rótulo de cuidados paliativos, mas na verdade, como eu estava dizendo, é uma coisa muito mais ampla. É algo que começa desde o comecinho para fazer a pessoa se sentir melhor ou enfrentar melhor essas vicissitudes todas. E professor, só ainda um pouquinho desse tema, uma dúvida que eu tenho, que eu imagino, né, que a oncologia pediátrica, como o senhor está falando, tem uma carga emocional muito pesada. Não sei se teria outra especialidade que eu penso agora comparável nesse sentido. Até conversando com colegas quando eu rodei na pediatria, muitas pessoas até tinham interesse, consideram, mas eu imagino que seja muito pesado. E o senhor abordou muito como a gente lidaria com o paciente, como foi para o senhor também esse contato. Acho que você teve uma experiência até fora, viu como outros médicos abordavam isso, culturas diferentes. Exato. A gente tem um colega que começou a fazer medicina na Rússia, e ele comentou que ele tinha um curso lá nos primeiros anos que era uma matéria sobre morte. Uhum. Então, como eles naturalizavam esse conceito para o médico poder seguir a profissão no dia a dia. Dentro da expectativa da sociedade russa, né? Perfeito, né? Não dá para ele expor para cá, né? Porque é uma outra coisa. Sim. E como que como o senhor enxerga esse contato? Não adianta você querer estar preparado para todas as situações. Não adianta você querer estar preparado, você sempre vai ser surpreendido com alguma coisa. Então, ao longo do tempo, como a média de idade das crianças que o oncologista pediátrico trabalha, na primeira década de vida, esse grupo você acaba aprendendo de uma maneira relativamente tranquila de você abordar tudo isso. Mas, às vezes, você trabalha com os adolescentes, às vezes você trabalha com os adultos jovens, às vezes não, com muita frequência. Ou particularmente adultos jovens que têm doenças pediátricas, então cânceres pediátricos. Então você acaba sendo chamado para tratar, porque você trata melhor do que o adulto, assim como se eu tiver uma menina que apareça com câncer de mama, vou dizer, claro que um adulto vai ajudar a gente de uma maneira muito própria. Em uma ocasião eu recebi 3 moças, uma moça que era uma estudante de Direito, uma outra que era uma veterinária já formada e fazendo pós-graduação, e a terceira era uma estudante de fisioterapia. Mulheres, né? E essas moças tinham cânceres que eram pediátricos, e os cânceres eles recidivaram, e foi aí que elas vieram para nós. Aquilo foi e elas ficaram naquele meio pediátrico, elas eram as 3. E eu não sabia muito, fiquei muito amigo delas, muito envolvido, aquela história do envolvimento, muito mais envolvido. Foi a única vez na vida que eu precisei procurar psiquiatra no meu tratamento. Eu devia procurar um psicólogo, etc. É fundamental para me acompanhar, mas nunca o fiz.
Mas o psiquiatra, essa vez eu procurei e precisava realmente, porque elas foram morrendo uma depois da outra. Todas elas sabendo que aquele era o destino que cada uma delas ia ter. E não há escola no mundo que te prepare para isso. Só o dia a dia você vai enfrentar. E você tem que aprender a lidar com as suas emoções. Uma dessas moças tinha um namorado, né, que veio a São Paulo conversar, e eu fui conversar com ele. Olha, o namorado tem uma doença muito séria, muito grave, a perspectiva é assim, só tem bom você, não, eu vou continuar com ela, você pode dar o apoio, não minta para ela, não cria expectativas, etc e tal, enfim, porque isso não vai ser bom para ela. Enfim, tentando explicar, e um belo dia ele deu fora nela por telefone. E ele estava num outro estado, ele estava num shopping com uma outra. E eu estava do lado, a menina ligou para ele, né? E eu fiquei acho pior do que o pai dela. Quer dizer, se aquele cara aparecesse na minha frente, ele era um cara grandão, quer dizer, provavelmente se eu fosse brincar com ele, eu ia apanhar, mas eu ia tentar. Eu fiquei indignado, aquela menina chorando, e eu não sabia o que fazer. Então, são situações que você nunca vai estar preparado para absolutamente tudo, mas você precisa reconhecer isso e ficar alerta. E aí você consegue manipular melhor as coisas, digamos assim, né? Não, professor, muito obrigado, viu? Muito gostoso o nosso bate-papo, assim, mais uma vez um episódio cheio de ensinamentos e vários que eu vou levar para minha prática mesmo. Parabéns pelo trabalho, obrigado por ter aceitado aí participar da nossa gravação, foi realmente... Já passou uma hora? Passou, né? Passa rapidinho, né? Dá vontade de ficar mais. Foi um prazer para nós. Obrigado, viu? Enfim, é muito, muito prazeroso falar com vocês e saber do interesse de vocês em divulgar esse tipo de relação, digamos assim, que entre os jovens, entre uma nova geração, as gerações mais antigas, enfim. Eu acho que esse contato é muito gratificante para todo mundo. Para mim, particularmente, foi muito gratificante. Eu que agradeço por estar aqui. Com certeza foi muito proveitoso. Muito obrigado por compartilhar isso tudo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também ficou tocado com essa sua linda trajetória e com tudo isso que o senhor compartilhou aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!